Olá, gente. Meu nome é Ives Cássio. Eu sou um dos monitores da disciplina de Descritiva 1 e hoje estou aqui para falar sobre o material assíncrono do dia 29 do 9, né? Mais conhecido como essa sexta-feira. Nesse material de hoje, os exercícios vão trabalhar tanto com os assuntos que vocês acabaram de ver, que são os estudos dos planos, né? O plano de nível, plano frontal, entre outros. Vamos trabalhar também em um objeto tridimensional que você já conhece também, que são as pirâmides, e essas pirâmides vão estar com a base no plano vertical de projeção, né? Então, vamos ver agora alguns exercícios, tanto de pirâmides retas quanto pirâmides oblíquas, e como essas pirâmides podem ser seccionadas pelo plano frontal, né? Bom, só para revisar mesmo, o que seria o plano frontal? O plano frontal é o perpendicular, é um plano que é perpendicular ao plano horizontal de projeção e ele é paralelo ao plano vertical de projeção. Então, teríamos, para melhorar a visibilidade, teríamos algo parecido com isso aqui, né? Onde esse plano aqui seria o plano frontal, ele é paralelo ao plano vertical e ele é perpendicular ao plano horizontal, né? Então, temos essa parte aqui, é a representação de como seria um plano frontal, né? Então, que já recapitulamos sobre o plano frontal, agora vamos passar por alguns exercícios sobre pirâmides com base no plano vertical de projeção, seccionados por um plano frontal. Bom, a primeira questão que nós temos aqui, ela tem o seguinte enunciado. A pirâmide reta possui como base um pentágono regular que está apoiado no plano vertical de projeção. Conhecendo A com as coordenadas 2, não sabemos a coordenada que diz respeito ao afastamento, mas sabemos que a cota é 4. E o ponto B, que tem a abscissa 5, não sabemos o afastamento, mas sabemos que a cota é 2,5 e que a aresta lateral da pirâmide mede 7 centímetros. Então, temos 4 etapas para responder essa questão, né? Temos que falar sobre suas projeções, ou seja, as projeções que essa pirâmide reta vai fazer, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. A seção feita pelo plano frontal alfa, que está representado aqui para a gente ter uma melhor visibilidade, seria algo parecido com isso. Um plano alfa que está situado a 3 centímetros do plano vertical. Temos que também mostrar a planificação da pirâmide com essa transformação, né, dessa seção, que vai ser por esse plano, e, por fim, a elaboração de uma maquete do tronco da pirâmide resultante dessa, né, resolução, né, de toda essa resolução dessa pirâmide que vai ser seccionada por esse plano frontal. Então, vamos lá. Agora, já aqui em outro aplicativo, né, para conseguirmos realizar a resolução dessa questão, nós já temos aqui a nossa linha de terra, né? Uma linha de terra, onde temos um ponto zero, só mesmo para a gente se situar. Aqui no canto esquerdo, inferior esquerdo, temos a questão, para não nos perdermos no meio do processo. Então, vamos lá, né? Primeiramente, a gente tem que localizar o ponto A e o ponto B quanto às suas abscissas. A gente sabe que o ponto A, ele tem a abscissa 2. Então, a gente vai aqui na linha de terra e vai marcar aqui onde seria o, o ponto 2, né? Para ficar melhor, para vocês visualizarem, vou fazer as linhas de construção da questão em vermelho e só na resposta mesmo, no resultado final, eu vou colocar de preto, porque aí fica melhor para vocês terem a noção do que está sendo resultado e o que foi linha de construção, né? Então, a gente vai encontrar aqui onde fica a abscissa 2 do ponto A. Então, temos aqui. E pronto, marcamos aqui a abscissa do ponto A, que é 2, e a abscissa do ponto B, que é 5. E aí aqui a gente não tem
nenhuma coordenada referente ao afastamento, nem do ponto A, nem do ponto B. Então, a gente passa logo para a cota, né? A cota a gente sabe que é sempre para cima. Então, sempre que ela for positiva, a cota for positiva, ela vai estar para cima. Então, a gente pode já puxar aqui uma linha perpendicular, referente aqui. Então, 4. E aqui, para o ponto B, temos 2,5. Pronto. E aí aqui, a gente já tem o ponto, o ponto A e o ponto B. Deixa aqui, A1. Sim, temos que lembrar sempre de nomear os pontos, né? Então, aqui vai ser A2, na verdade, porque se trata de uma cota, né? Então, A2 e B2. Pronto. E aí agora a gente tem que traçar essa reta aqui para nós conseguirmos construir, né, nosso pentágono. Então, a gente traça uma reta que ligue o ponto A2 ao ponto B2, vermelho, para vocês verem aqui. Ainda estamos numa linha de construção. E aí agora depende de como você prefere construir o seu pentágono, né? O método que você se sente mais confortável, né? No meu caso, eu prefiro fazer desse método aqui, que a gente traça uma mediatriz. Então, a gente traça a mediatriz dessa reta aqui. A mediatriz dessa reta. Fizemos a mediatriz dessa reta. E aí, pegamos a medida que é dessa metade aqui, então, desse ponto aqui central para um dos pontos, pode ser tanto a abertura, tanto para a ponta seca no ponto central aqui, e com a abertura até o ponto A2 ou B2, você que decide. E aí a gente desloca essa abertura aqui. E aí a gente vai, com a ponta seca no ponto central, marcar 3 vezes nessa mediatriz. Então, a gente marca 3 vezes a distância da metade para um dos pontos. Então, vou ter que aumentar essa mediatriz. A gente marca a distância da metade até um dos pontos e marca 3 vezes para baixo na mediatriz. Não tem problema dessa linha ultrapassar. Como é linha de construção, ela vai estar bem fraquinha, então não tem tanto problema assim. E aí, a partir dessas três marcações que a gente vai fazer aqui na mediatriz, a gente vai alinhar essa última marcação aqui com os pontos da reta, né? No caso, primeiramente eu vou alinhar aqui a terceira marcação com o ponto B2. Então, eu vou alinhar aqui, vou marcar, vou traçar uma reta que liga a marcação e o ponto. A mesma coisa eu vou fazer com a 2. Então, na terceira marcação ali, fazer uma reta que ligue, né,
da terceira marcação até o A2 e traçar uma reta. Traçar uma reta. Pronto. E aí a gente traça essas duas retas e vão ficar assim. E aí agora a gente, com o compasso, a gente vai colocar a ponta seca. Primeiramente eu vou colocar aqui no B2. E aí com a abertura de B2 até A2, eu vou fazer uma marcação nessa linha que a gente acabou de fazer. Então, nessa reta aqui que liga, eu marquei aqui, que é a medida da abertura de A2 a B2, e aí eu faço a mesma coisa aqui, com a ponta seca em A2 e a abertura de A2 a B2, eu faço também a marcação na outra reta que eu construí. E aí a gente vai encontrar esses dois pontos. E aí a gente continua com a mesma abertura de A2 a B2 e faz uma marcação aqui. Uma marcação aqui, um arco só para a gente marcar, e com a ponta seca também no outro ponto, a gente vai pegar a abertura de A2 e B2 e vai marcar. E aí vai marcar uma aqui. Pronto. E aí construímos o nosso pentágono. Eu vou já colocar em preto, porque a base é um pentágono, então vai participar do resultado, então eu já vou colocar de preto para também destacar desses vários riscos vermelhos, né? Então, e aqui temos o nosso pentágono regular, né? E aí pronto, já temos aqui a formação do nosso pentágono, e agora a gente tem que lembrar de nomear também segundo a lógica, né, alfabética. Então, sempre com letra maiúscula, aí a gente vai dar aqui, como aqui é A2, B2, C2, D2, tá em cima, isso, e E2, né? E2, pronto. Já nomeamos os pontos, é o nosso pentágono regular. E aí, agora a gente precisa encontrar o ponto central da nossa base, né? Para a gente conseguir depois encontrar a altura, né? Então, primeiro a gente vai ter que fazer aqui uma outra mediatriz, já que a gente já tem essa mediatriz aqui que a gente fez no processo do pentágono, a gente pode aproveitar, e a gente faz uma outra mediatriz, e no ponto que essas duas mediatrizes se encontrarem vai ser o centro da nossa base. E aí isso vai ajudar a gente no resto do processo. Então, a gente vem aqui, um compasso, com uma abertura maior do que os, maior do que a metade do segmento. A gente traça essa mediatriz aqui. Agora a gente passa uma reta aqui, a gente faz os arcos, a gente passa uma reta aqui no meio. Eita. Passa aqui no meio. E é justamente nesse encontro aqui das mediatrizes que a gente vai encontrar o meio, né? Aproximadamente o ponto central dessa base. Então, a gente pode passar aqui, ligar os pontos, por exemplo, agora a gente vai ligar o ponto E2 para o centro, aqui, E2 para o centro, a gente vai ligar agora o ponto A2 para o centro também, e o ponto B2 para o centro. C2 também, e o D2, né? A gente vai ligar todos os pontos e posteriormente a gente vai passar essas ligações
desses pontos também de preto, porque eles fazem parte da resposta final. Então, é mais ou menos como a gente está fazendo, como eu estou fazendo em um aplicativo, não sabe tão precisamente esse centro, mas vocês que provavelmente estão fazendo aí manualmente, o ponto fica certinho, o ponto central dessa base. E aí aqui, nesse centro, né, deixa eu colocar aqui de preto, esse ponto aqui central, que a gente encontrou, que é o encontro das mediatrizes, a gente coloca o nome de O2. A gente pode nomear ele de O2. Pronto. E aí aqui temos o centro do nosso pentágono. E aí a gente vai transferir essas, essas coordenadas que a gente tem aqui na cota. A gente vai traçar linhas perpendiculares à linha de terra. Então a gente vai passar uma linha perpendicular à linha de terra que encontre E2, D2, C2, A2 e B2. A2 e B2 ela já tem essas linhas aqui que são perpendiculares. A gente precisa traçar as outras para a gente conseguir projetar essa pirâmide no plano horizontal de projeção, né? Então, eu vou fazer isso e quando voltar, já vai estar pronto, né? Essas retas. Bom, voltando aqui ao processo, eu já transferi os pontos que estavam lá em cima por meio de uma linha perpendicular à linha de terra. Coloquei os pontos que estavam lá em cima aqui na linha de terra, né? Então coloquei A1, E1, O1, B1, D1 e C1, que vão estar correspondentes à base, né? Onde essa base vai estar apoiada no plano vertical, né? E como eles vão estar projetados no plano horizontal de projeção. Então, já passei aqui para baixo e agora a gente tem que fazer separadamente, eu prefiro fazer separadamente para acabar visualizando melhor, já que na questão ele não dá a altura da pirâmide, e sim a aresta lateral da pirâmide, o quanto que ela mede, que no caso são 7, né? Então, para a gente resolver isso e a gente encontrar a altura dessa pirâmide, a gente precisa, eu prefiro fazer mais separadamente, né, para eu conseguir visualizar melhor. Então, a gente vai pegar, traçar uma reta qualquer, vou colocar até aqui de vermelho, uma reta qualquer, pronto. E aí a gente vai pegar com o compasso, pegar a distância de qualquer ponto aqui, como é um polígono regular, não tem problema. Mas eu vou pegar aqui de B2, a distância de B2 até o ponto central, né, que é o 2, no caso aqui, essa distância, e vou marcar aqui, marcar, deixa eu mudar a cor. E vou marcar nessa reta, né, vou marcar nessa reta aqui. Pronto, eu vou marcar essa distância nessa reta aqui. Pronto, essa distância aqui é a mesma disso aqui. E aí, como ele diz que a lateral é 7, a gente pode passar aqui, né, uma linha perpendicular a essa reta que a gente criou aqui. A gente pode passar uma linha perpendicular para a gente conseguir encontrar a altura dessa pirâmide. Então a gente vai aqui criar um ângulo de 90 graus entre essa linha aqui. A gente vai traçar, sem muita medida. E aí essa reta aqui, vai ser correspondente à altura. E para a gente encontrar essa altura, como a gente sabe que a aresta lateral é 7, a gente vai pegar o compasso, abrir em uma distância de 7 centímetros, que é a lateral, que ela nos dá. Então, aqui, 7 centímetros.
a gente vai colocar a ponta seca do compasso nesse ponto aqui e a gente vai marcar nessa reta aqui. Tá vendo? Ela até saiu até um pouco do quadro. Mas a gente vai traçar um arco até que a linha, o traço que a gente vai fazer com o compasso toque nessa reta perpendicular que a gente criou. Então, eu vou até prolongar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, prolonguei um pouquinho. E a gente pode ver que encontra aqui. Essa reta, essa aqui esse tamanho aqui, esse segmento de reta é o correspondente à altura da nossa pirâmide. Então, a gente pode vir aqui, onde encontra a projeção do ponto central da nossa base, que no caso é o O, O2 quando for no plano vertical de projeção, e como é que no plano horizontal é O1. Então, a gente vai criar uma linha perpendicular a O1, e a gente vai prolongar essa linha. Agora que a gente prolongou essa linha perpendicular à linha de terra, que passa aqui por O1, a gente vai, com o compasso, pegar essa medida aqui. Essa medida que corresponde à altura da nossa pirâmide. E aí a gente vai pegar com o compasso essa medida e vai com a ponta seca do compasso em O1 aqui, na linha de terra. A gente vai marcar um arco aqui com essa abertura que a gente pegou, né? A gente vai marcar nessa linha perpendicular que a gente acabou de criar. E essa aqui vai ser a altura. Essa distância aqui é a altura da nossa pirâmide. E como ela vai estar projetada no plano horizontal de projeção. Então, a gente vai, agora que a gente já sabe, encontrou a altura, a gente vai ligar os pontos até fechar aqui uma pirâmide. Pronto, agora que a gente já encontrou, ligou aqui os pontos, A1 é 1, B1, D1 e C1, até esse ponto aqui, que agora a gente vai ter que nomear e eu vou chamar ele de S. Agora que a gente já ligou os pontos A1, E1, B1, D1 e C1 até esse ponto aqui embaixo, onde encontra a altura, eu vou denominar esse ponto aqui de encontro, né, que a gente vai chamar de vértice da pirâmide, de S1. S e 1 porque está no afastamento, né? Então, chamar esse ponto aqui de encontro de S1. E aí aqui a gente tem a projeção da nossa pirâmide. Aqui a gente tem a base de como essa pirâmide vai estar projetada no plano vertical de projeção. Então, a gente só vai ver aqui o formato da base e essas arestas aqui, que vão ser essas ligações entre os pontos, os vértices da base, ligados ao ponto central. Então, a gente vai ver esse formato aqui do pentágono, essa vai ser a projeção da nossa pirâmide no plano vertical, e no plano horizontal vai ser essa projeção aqui embaixo, que vai ser as projeções dos pontos presentes na base, vão estar todos presentes aqui na linha de terra, e a altura, né, a distância do ponto central aqui, no caso, O1 até S1, vai ser dada pela altura, já que é uma pirâmide regular, regular e reta, né? É uma pirâmide reta, então, por isso nós podemos aplicar essas propriedades. Então, essa seria a projeção da pirâmide. Só que aí, além disso, a questão pede a seção feita por um plano frontal alfa situado a 3 centímetros do plano vertical de projeção. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o plano frontal ele é sempre paralelo ao plano vertical e perpendicular ao plano horizontal. Portanto, a gente só vai conseguir ver
a projeção do plano frontal no plano horizontal, que vai ser uma reta. E aí, como ele disse que está a 3 centímetros do plano vertical, a gente vai pegar uma dessas linhas perpendicular, vai criar uma linha perpendicular à linha de terra. No caso, a gente já tem aqui a linha perpendicular, que é de O1. A gente pode aproveitar dessa linha e marcar 3 centímetros para baixo. Então, a gente vem aqui, marca 3 centímetros para baixo. Pronto. A gente marcou esse ponto aqui, 3 centímetros, e aí a gente vai pegar uma linha paralela à linha de terra e vai estender até esses 3 centímetros. E a gente vai passar aqui. Essa vai ser a representação do plano alfa. Então, a gente coloca aqui alfa 1, por ele estar situado no plano horizontal. Essa projeção está sendo projetada no plano horizontal de projeção, então alfa 1 a gente coloca. E essa aqui vai ser a representação do plano frontal. E aí, ela quer saber a seção feita pelo plano frontal, que está situado a 3 centímetros. 3 centímetros, a gente contou aqui, esse aqui, a gente construiu esse plano frontal, e aí agora a gente vai reforçar, né, as linhas que fazem parte, né, da resposta, que é essa seção feita por esse plano. Então, eu vou demarcar aqui e já volto. Agora que eu tentei ressaltar a parte aqui da seção presente no plano horizontal, que seria essa parte aqui. Talvez não dê para ver direito, mas eu vou disponibilizar depois nos slides. Vai estar presente a foto dessa representação que eu fiz no papel, no lápis e papel, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor, já que está tudo rabiscado aqui, né? Então, vocês podem depois consultar no próprio slide, que vai estar disponível, essa representação, mas essa aqui vai ser a seção que da parte da projeção horizontal. E aí a gente precisa também nomear esses pontos que foram formados aqui, desses recortes, né? Então, seguindo a lógica, a gente vai nomear os pontos e já volto. Agora que eu já nomeei aqui esses pontos que foram resultantes dessa seleção que a gente fez, a gente sempre vai relacionar, né, em ordem alfabética. Então, se temos A, B, C, D e E, a gente vai... o que está referente ao A vai ser F, G, H, I e J, né? Nessa ordem. Então, já nomeamos aqui embaixo. E agora, para a gente transferir essa seção que a gente teve aqui, resultado no plano horizontal, agora a gente precisa transferir para o plano vertical. Então, desses pontos que a gente acabou de encontrar, a gente vai puxar linhas perpendiculares até lá em cima, para o plano vertical, para a gente conseguir montar e conseguir enxergar em uma outra perspectiva essa seção que foi realizada, né, por esse plano frontal. Então, eu vou puxar as perpendiculares e quando tiver tudo pronto, eu volto para mostrar a vocês. Depois de fazer essas linhas perpendiculares que saem aqui do plano horizontal de projeção até o plano vertical, a gente vai ligar esses pontos até encontrar essas linhas que a gente fez, né? Que eram do ponto A2 para o ponto central, o O2, que a gente fez em todos esses pontos lá no início. Quando essa linha perpendicular que a gente traçar, encontrar nessa linha que a gente fez entre o A2 e o O2, a gente vai marcar o ponto. E aí, isso com todos os outros pontos. E aí a gente vai marcando, a linha vai subir, vai tocar aqui, a gente vai marcar. E aí a gente vai fazer com todos esses pontos. E depois a gente vai ligar em todos esses pontos e vai formar esse outro pentágono, que vai ser também produto da secção que a gente fez com o plano frontal. Então essa vai ser a vista. E aí a gente agora precisa passar
nomear esses pontos que a gente fez, né? Então, como esses pontos que a gente acabou de achar são projeções dos pontos que a gente achou lá embaixo, a gente segue a mesma linha de raciocínio. Então, se era F1 lá embaixo, aqui em cima vai ser F2, e assim sucessivamente. Então, essa vai ser a, a resposta final para essa questão da seção feita pelo plano frontal alfa. Então, a gente vai nomear todos esses pontos e aí a gente vai deixar marcado essa parte aqui, que vai ser a seção projetada no plano horizontal, e essa parte aqui, que vai ser a, a seção projetada no plano vertical. E aí, para vocês conseguirem visualizar melhor, vocês podem ir no slide que vocês vão encontrar uma foto do meu desenho à mão, e aí acredito que vocês consigam visualizar melhor, postar mais limpo, né? O desenho está mais limpo do que esse que a gente fez todos esses processos. Então, vocês podem conferir e qualquer dúvida, vocês podem falar. Então, vou colocar os pontos e aí a gente passa para a próxima etapa, que é a planificação da pirâmide. Pronto, nomeei aqui os outros pontos, F2, J2, H2, I2 e G2. E aí, além desses pontos que a gente já nomeou, a gente pode também colocar que esse ponto aqui, o G1 ou o S1, que é o vértice da pirâmide, quando ele for projetado no plano vertical, ele vai estar localizado no mesmo ponto do O2. Então, a gente pode escrever O2 está equivalente a S2. Então, eles estão no mesmo ponto na projeção no plano vertical. Então, a gente pode colocar para complementar onde estaria essa projeção do ponto S, né? No plano vertical. Então, essa seria as projeções. Primeiramente, a gente fez a projeção da pirâmide toda e depois a gente fez da seção, né? E aí agora a gente vai fazer a planificação dessa pirâmide aqui, que é da pirâmide que foi seccionada pelo plano, e aí depois a gente monta a maquete, né? Então, vamos lá. Para fazermos a nossa planificação daquela pirâmide seccionada, a gente vai precisar refazer aquele pentágono com as mesmas medidas que estão lá na nossa época. A gente vai refazer aqui o pentágono, que vai ser a nossa base. E aí, a partir desse pentágono, a gente vai com o compasso, vai pegar a ponta seca em um desses pontos aqui do vértice da nossa base, e com a abertura do tamanho das arestas laterais, que no caso é 7, a questão nos dá que é 7, a gente vai fazer arquinhos para a gente encontrar o, o, o encontro aqui desses arcos, para a gente encontrar as laterais, né, da nossa pirâmide. Então, a gente já encontrou aqui, e aí a gente vai, alinha esses pontos com o cruzamento que a gente acabou de achar, e aí a gente vai fazer como se fosse uma pirâmide completa, né? Como se ela não tivesse seccionada. A gente vem aqui, alinha aqui, a gente alinha aqui pontos com cruzamento para a gente encontrar essa lateral. Sim. E aí a gente vai fazer isso 5 vezes. No caso, a gente vai pegar o compasso, e com a ponta seca do compasso aqui nessa ponta, que seria o vértice da nossa pirâmide, a gente vai, com a mesma abertura, né, abertura de 7 centímetros, a gente vai traçar um arco, né, aqui. Não está tão preciso, né, porque estou usando o aplicativo, mas no papel a essa precisão. E aí a gente vem e vai traçando, né, com a mesma medida aqui com o compasso. A gente pega a medida do lado, já que como é um pentágono regular, a gente pega a abertura desse lado e a gente vai marcando esse arquinho aqui.
vai marcando. A gente vai marcando esse arco 5 vezes, né? Que é o número de lados do pentágono. Então, a gente vai marcar 5 vezes. Traçando esses arcos assim, a gente encontra as outras laterais da pirâmide, né? Então, marquei aqui 5 vezes. E aí eu vou ligar todos esses pontos para o vértice aqui. Então, vou ligar todos esses pontos para o vértice. E aí a gente vai encontrar a planificação como se fosse de uma pirâmide normal, né? Como se ela não tivesse seccionada. Mas aí a gente vai fazer uma coisa que já já vai modificar isso, né? E aí vai transformar em uma pirâmide seccionada. Então a gente vai aqui fazendo as marcações das laterais, tudo certinho. Pronto. A gente fez aqui os 5 lados da nossa pirâmide, né? E como se a pirâmide estivesse totalmente completa. Mas a gente sabe que a pirâmide que a gente quer, a maquete que a gente quer, é seccionada. Então a gente vai criar aqui, tendo como base esse lado aqui, a gente cria uma perpendicular, uma linha perpendicular a essa lateral. E aí a gente vai pegar e tirar a medida que nos fala sobre o plano frontal. Ele fala que o plano frontal está situado a 3 centímetros. Então a gente vem aqui e marcar nessa linha perpendicular 3 centímetros. A gente vai marcar. E pronto. A gente vai marcar e a gente já tem aqui a nossa seção. A gente agora vai pegar linhas paralelas aos lados. Então a gente vai alinhar aqui com essa segmento de reta aqui, que é o lado do nosso pentágono. A gente vai criar uma paralela até esse ponto aqui que a gente marcou. E aí a gente vai criar uma reta. Pronto. A gente vai criar uma reta. Aí a gente vai fazer isso repetidas vezes. A gente vai alinhar, por exemplo, aqui, vai alinhar com essa base aqui, que é o lado do pentágono, vai criar uma paralela até essa linha aqui, que é onde vai ser cortado pelo plano frontal. Então, a gente vai novamente criar uma paralela a essa base aqui e levar até onde o plano cortou. E a gente vai fazer isso com todos os lados. E vai ficar assim, praticamente assim. Vamos ter esses aqui onde o plano cortou. Então, a gente pode apagar essa parte aqui, para não nos atrapalhar na hora de montar nossa maquete. A gente pode apagar essa parte aqui e a gente vai encaminhando para a parte final dessa planificação. Para a parte final da nossa planificação, a gente precisa criar o pentágono menor, que é resultante da seção, né?
Então, é uma espécie de tampa para a nossa pirâmide. Então, a gente vai criar, a partir dessa lateral aqui, a gente vai criar um pentágono que tenha como um pentágono regular, né? Já que estamos falando de uma base também que é também regular. Vamos criar em qualquer um desses lados, dessas laterais da pirâmide, a gente vai criar um pentágono que tenha como lado essa parte aqui superior dos lados. Então, a gente vai criar um pentágono e a gente finaliza a nossa planificação. Está a nossa planificação, né? A gente criou um pentágono aqui menor, onde os lados têm a mesma medida dessa parte superior aqui das laterais que a gente recortou. E aí, para a gente montar nossa maquete, que é a última etapa dessa questão, a gente vai criar abas, né? Para quando a gente for colar, dê sustentação e que a maquete fique totalmente certinha. Então, essa seria a planificação desse tronco da pirâmide que é resultante dessa seção, né? E é isso. E aí, a maquete que seria resultante disso seria algo parecido com esse, que foi o que eu realizei. Aqui tem algumas fotos, né, de como ficaria a maquete. Então, aqui temos algumas imagens representando isso. E eu tenho um desafio para vocês, né? A gente fez a seção de uma pirâmide reta. E mais temos mais essa questão, que é um desafio, né? É a segunda questão, que tem o seguinte enunciado. Uma pirâmide oblíqua com altura de 6 centímetros possui como base um quadrado que está apoiado no plano vertical de projeção. Sabendo que o ponto A tem as coordenadas de abscissa 2 e cota 4, e o ponto B tem como abscissa 6 e cota 4 também, e eles delimitam uma das arestas da base, e que o ponto P, que tem abscissa 4 e cota 2, corresponde ao vértice da pirâmide, ou seja, aquele ponto que está mais distante da base. Então, a partir dessas informações, elabore suas projeções. A seção feita por um plano frontal beta, situado a 4 centímetros do plano vertical de projeção, a planificação da maquete com essa transformação a partir dessa seção e a maquete do tronco resultante. Então, é bem parecido com essa questão que a gente acabou de realizar, só que é a partir agora de uma pirâmide oblíqua. Então, temos aqui do lado uma imagem que é representativa, que vocês podem ver como geralmente vai estar representado nos diedros, essa pirâmide que está aqui proposta. E temos também algumas imagens de como ficaria esse tronco. Então, é um desafio aqui para vocês realizarem. E aí, qualquer dúvida, pode falar tanto com a professora ou recorrer a um dos horários de monitoria, que são, no atual momento, são nas segundas-feiras. Segunda-feira, tanto o modo online quanto o modo presencial. E terça também, o modo presencial. Os horários foram disponibilizados pelo e-mail. E aí vocês podem recorrer tanto à professora quanto nós monitores, né? E é isso, gente. Esse foi o nosso material assíncrono do dia 29. Fizemos uma questão sobre a pirâmide reta e propomos um desafio aí da pirâmide oblíqua, né? Espero que tenham gostado e bons estudos. Tchau, tchau.